começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar por dentro das principais informações que estão acontecendo aqui em Erechim e também na região. Para me fazer companhia e também comentar as notícias, eu tenho aqui do meu lado o Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia para vocês, gente. Bom dia a você que acompanha o Café Bom Dia nessa manhã, 8h35, hoje dia 9 de março de 2021. E entre os destaques, já a gente vai falar para você as últimas informações da segurança pública aqui na nossa região. Bom dia, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Começamos mais um Café Bom Dia, trazendo para vocês as primeiras informações. E a gente já ressalta que o número de leitos de UTI Covid financiados pelo Ministério da Saúde cai mais de 70% entre picos da pandemia. Bom, e agora nós começamos falando da nossa capa, edição desta terça-feira aqui do Bom Dia, que traz o destaque em relação à manifestação que ocorreu ontem aqui em Erechim dos comerciantes pela abertura, do comércio de itens não essenciais. Temos também outros destaques em relação à saúde e Covid-19, cresce o número de mortes aqui na região. Também temos em relação ao saneamento básico, municipalizar e é possível e viável. E também temos outros destaques em relação às homenagens que aconteceram em relação àquele soldado, aquele policial que acabou vindo a óbito no sábado. Lembrando que essa edição do Bom Dia já está nas bancas para você adquirir. Aqui dentro tem muita informação em detalhes para você ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. Neste momento, então, 8h36, nós lembramos que você também pode participar aqui do Café Bom Dia, enviando o seu comentário, a sua sugestão de informação aqui e nós vamos comentar com você. Muito bem, você que está nos acompanhando a partir de agora, já tem gente ligada com a gente lá no Bom Dia, é a Maria Adelaide Ferres, bom dia para você, a Clenir Fianco, bom dia, o pessoal vai participando conosco nesta manhã e você, como a Thay falou, pode participar, né, Dani? Exatamente, Leandro? Você que está nos assistindo, manda seu recadinho aqui pra gente, sua pergunta, ou também seu comentário em relação às matérias que a gente está trazendo, E Leandro, o pessoal que está nos assistindo, olha que campanha legal que a Medicina da URI está fazendo, nesse começo de ano, em relação à pandemia. Os estudantes do curso de Medicina da Universidade Regional Integrada, da URI de Erechim, estão promovendo uma ação social através de uma vaquinha solidária, na tentativa de mitigar os efeitos causados pela pandemia de Covid-19. Preocupados com a situação da quantidade de confirmações dos casos na região do Alto Uruguai, a turma de 2020 do curso busca a arrecadação de fundos com a comunidade para doar alimentos e produtos de higiene a funcionários e familiares que estão, então, passando por essa crise, pela questão da pandemia do coronavírus 2019. Então, olha que ação bacana que o pessoal está promovendo, Além de a gente se unir de alguma forma contra o Covid, também tem uma galerinha aí fazendo e promovendo ações para ajudar nesse nosso momento crítico que a gente está passando, Super importante. Vamos dar uma olhada no site jornalbomdia.com.br nessa manhã. Tá aí, imagens para você da manifestação de ontem que pediu a reabertura do comércio aqui de Erechim. Também entre o destaque, momento tenso e a entrega da carta com reivindicações. Você vê aí as fotos. Entre os destaques também, Covid-19, cresce o número de mortes aqui na região do Alto Uruguai. E a fala do prefeito Polis aqui de Erechim, ninguém quer o comércio fechado, é o que afirma o prefeito. Além disso, nos destaques do esporte, Internacional perde para o São Luís no Beira-Rio, hein? Quem diria, com gol contra ainda aos 49 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho eu explico mais para você do esporte. Já tem mais notícias para você. Continue ligado com a gente. 8h39. E agora falando daqui de Erechim, ontem a prefeitura disponibilizou um novo número agora para os moradores fazerem denúncias àqueles que não estão cumprindo o decreto da bandeira preta. Temos um número de telefone, então o número 0800 648 7050. Para quem estiver fazendo aglomeração, as pessoas podem denunciar por este número. E também temos um número de WhatsApp, que é o 3520 7011. A prefeitura destaca que essas denúncias elas podem ser feitas no horário das 7h30 da manhã até as 9 da noite. E nos fins de semana,
podem fazer a denúncia por um outro número que eles também disponibilizaram, que já está aqui no nosso site, que é pelo número 181. Um outro destaque também que a Prefeitura traz é que atualmente cerca de 80% das denúncias elas não estão fundamentadas, né? Ou seja, elas são falsas, e que isso acaba atrapalhando muitas vezes o trabalho das equipes de fiscalização, que elas têm que se deslocar, né? Muitas vezes sem ter a necessidade, né? Então a Prefeitura ressalta ali o cuidado para as pessoas não fazerem denúncias falsas, e sim quando há a necessidade. E o número do WhatsApp, ele pode ser usado para as pessoas tirarem fotos e fazerem vídeos denunciando quem não está cumprindo esse decreto, né? Então, após esse horário, como comentado, e nos fins de semana, a população pode realizar denúncias diretamente no número 181, que é da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E lembrando que o decreto de bandeira preta, ele se estende até o dia 21 de março, né, que foi estipulado pelo governo aqui do estado do Rio Grande do Sul. E é muito importante falar disso, né, Tânia? Porque, como você falou aí, tem muita gente que está fazendo muita denúncia sem falsa. prova, né? Muita denúncia falsa mesmo, né? E isso acaba movimentando equipes da Brigada Militar, equipes da Vigilância Sanitária, que podiam estar atendendo outras ocorrências, outras situações para poder ir lá verificar realmente, né? Então é importante, se você salve os números aí, você que viu, tá lá no site do Jornal Bom Dia, principalmente aquele do WhatsApp, né? Então tem uma aglomeração, tira uma foto, manda para as autoridades, que aí as autoridades vão poder fazer mais, vão poder ir lá realmente fiscalizar, né? Porque a gente não pode continuar aglomerando nesse momento, né, Thay? Exatamente, só repetindo o número, então, para quem quiser anotar, o do WhatsApp é o 3520 7014 e o do 0800 é o 0800 648 7050. Bom, vamos falar daqui a pouquinho, a gente vai falar do Ipiranga, viu? O pessoal tá pedindo pra gente o Ipiranga venceu ontem por 2-0 o Canarinho lá em Pelotas, no estádio da Boca do Lobo. Daqui a pouquinho eu trago o destaque pra você, porque antes a Dani tem mais informações. Leandro e Thay, só para ressaltar, né, que o que complicado que está sendo, né, a gente tem que fazer um canal específico para denúncias em questões de aglomeração, sabendo que todo mundo sabe que a gente não pode estar aglomerando nessa época de pandemia, e ainda assim tem pessoas que continuam fazendo isso e tem que se deslocar um pessoal para ir atrás dessas denúncias. Olha que, o ponto do absurdo que a gente chegou. Tem umas equipes fazendo esse trabalho, sabendo que é da conscientização de cada um não estar aglomerando. Num pico de pandemia que a gente está agora, em que a gente está com ali uma média de mortes por dia altíssima aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ainda assim o pessoal está fazendo festa, está fazendo encontros assim, né? É um absurdo se a gente for analisar. Não tem acho que o respeito, a gente acabou perdendo o respeito em relação às vidas, né? Porque realmente o pessoal não tá dando tanta importância quanto deveria ser. E falando também para vocês agora sobre a questão do Covid, né? A matéria que foi feita aqui do estado do Rio Grande do Sul, que nessa terça-feira marca a data do primeiro registro de Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. E em 12 meses, os gaúchos viram o número de infectados e mortes pela doença crescer exponencialmente. Então, a gente está já hoje há 1 ano nessa pandemia, né? Aqui no estado, com um índice que só cresceu. Desde o ano passado até agora, a gente não teve um pico em algum momento que não teve casos, ou que a gente deu uma estagnada no número de infectados, não. Ele só continuou a crescer, então a curvatura está muito maior, né, do que foi ano passado, e realmente são através desses encontros, dessas aglomerações, das praias, dos feriados. Então fica ali o alerta para vocês, né? Há 1 ano atrás a gente via os noticiários aqui do Rio Grande do Sul falando sobre o primeiro caso de Covid, e hoje a gente noticia mais de 300 e poucos casos de Covid, de mortes no estado do Rio Grande do Sul por dia. Então fica aí mais uma vez o alerta em relação a isso, né? Se o pessoal ainda não entendeu a gravidade, é bom a gente analisar como estava 1 ano atrás e como a gente está agora, né, Leandro? É verdade, situação sempre gera cuidados. Olha, nessa semana, hoje, se não me engano, tem o programa Bom Dia Entrevista. Nós vamos conversar com o coordenador, a Tayane vai conversar com o coordenador
regional de saúde para falar sobre a pandemia aqui na nossa região, marcando um ano aí dessa situação dos números de casos aqui no Rio Grande do Sul, como está a situação da vacinação. Já adiantando para a gente, Tayane, como é que foi essa conversa com o coordenador? Assim, o que você pode dizer aí desse um ano para a gente? Bom, então a gente conversou sobre a questão da vacinação, né? Como as equipes elas tiveram que se organizar para fazer essa distribuição da vacinação. Nós conversamos sobre os grupos prioritários que estão recebendo a vacinação agora. Conversamos também a respeito de quem serão os próximos grupos prioritários, como estão funcionando essa vacinação. Falamos também sobre a importância da vacina, que muitas pessoas acabam tendo um pouco de medo devido a muitas fake news que são espalhadas pela internet, de que a vacina pode fazer algum mal. Então, ele destaca então, essa questão, né, como a vacina é feita, comprovada cientificamente. Ele fala também a respeito da quantidade de doses, né, dos grupos prioritários. E, enfim, eu não vou contar tudo, né, para você poder acompanhar essa entrevista, mas ele fala com detalhes e é bem interessante nós ficarmos por dentro, porque eu acredito que a questão da vacinação é algo que todos nós temos interesse e todos nós queremos saber como vai funcionar e também saber quando chegará a nossa vez. Então é uma conversa bem interessante, então não perde. Tem mais gente participando com a gente aqui no Café Bom Dia nesta manhã. Bom, vamos acompanhar, vamos ver quem é que tá ligado com a gente aqui. A Kelly Centenário Jacomel, bom dia, bom dia pessoal, ótima terça-feira, um excelente dia para você, Kelly. Obrigado pela companhia. Ela tá desejando também um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres, né? Também a Clenir Fianco, ela tá dizendo a indignação da atitude do Fachin sobre os processos do Lula. Olha, ontem o ministro do Superior Tribunal de Justiça acabou aí cancelando, não sei se essa é a palavra jurídica, né? Suspendendo as decisões da vara civil lá de Curitiba, que era do juiz Sérgio Moro, que acabou impugnando a candidatura do ex-presidente Lula. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor para você. Também o Cláudio Roberto Madaloso, um abraço para você, meu amigo. Tá pedindo do Ipiranguinha, já falo. A Kelly tá ligada com a gente, a Clenir tá mandando parabéns pro Ipiranga. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais do esporte aqui pra gente, é 8h47, porque agora vamos falar dessa questão aí do que, Dani? Vamos falar sobre a questão agro aqui no estado do Rio Grande do Sul, Leandro. A safra de verão do milho no Rio Grande do Sul deve ser 8% menor do que foi o esperado, né, e do que era dos dados do ano passado. A safra de verão do milho do Rio Grande do Sul deve ser de 3,5 milhões de toneladas. O número é 8% menor do que o esperado para o produto. No início do plantio, a expectativa era de que os agricultores conseguissem 125 sacas por hectare, mas a estiagem atrapalhou os planos. Em áreas em que a agricultura usava então a irrigação, a situação estava caminhando melhor, até que a cigarrinha do milho, praga que afeta esse tipo de cultura, apareceu então dentro das lavouras, né? Tem aqui uma entrevistada, uma agricultora chamada Gabriela Niquim, que ela fala: esse ano foi o ano da entrada dela, a cigarrinha do milho, trazendo todo o complexo de infestamento, a planta morrendo, o tombamento. Então, a área de pivô, que tem o potencial para produzir 250 sacas por hectare de média, muitas delas produziram entre 120 e 160 sacas por hectare. Então, a gente vê também que a estiagem afetou o setor agro, né, e, consecutivamente, também afetou a economia, que gira, então, através do milho, da exportação desse produto aqui do Rio Grande do Sul. Já a previsão do tempo para você, são 8h48, porque agora a Tayane vai falar para a gente da Câmara de Vereadores aqui de Erechim, Tayane, que, olha, vai entregar mais R$1 milhão para a utilização do enfrentamento contra a Covid, é isso? Isso, então, a informação que nós temos aqui, já localizada no nosso site, diz o seguinte, que na última sexta-feira, os representantes do Poder Legislativo erechinense encaminharam ao prefeito Polis um ofício que autoriza o repasse de R$1 milhão ao Poder Executivo. O montante oriundo do orçamento anual da Câmara de Vereadores tem como objetivo complementar as despesas do município, em especial a área da saúde, como forma de auxiliar no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Conforme explica a presidente do Legislativo, a Ana Oliveira, o valor repassado é uma redução de algumas dotações orçamentárias para 2021, referentes, por exemplo, a obras e compra de equipamentos, e que todos os vereadores foram favoráveis a esta iniciativa.
como tu comentavas, né, Dani, essa questão, 1 ano já estamos nessa pandemia e muitas decisões foram tomadas em tão pouco tempo, muitas ações foram feitas e a gente também acompanha aqui em Erechim e também em vários municípios muitas ações e valores sendo passados, entidades se mobilizando na produção de álcool gel, produção de máscara, e a gente vê que essas ações elas não param, né? A união das pessoas nesse momento, quantas e quantas ações, eu acho que vale a gente destacar, né? Quantas e quantas ações foram feitas em 1 ano, que a gente viu, claro, muitos problemas, mas também a união das pessoas em máscaras, álcool gel, repasses, reuniões, tantas coisas foram feitas, então acho que vale a pena nós também destacarmos essas ações que estão sendo feitas, porque algo está sendo feito, né? É verdade, mas vale lembrar também que, você falou muito bem, né? Muitas ações foram feitas ao longo de 1 ano para auxiliar na pandemia, várias instituições, mas eu lembro que lá no início, quando a gente começou, era muito mais. Era muito mais, né? Eu lembro que indústrias fabricavam máscaras para doar, instituições fabricavam as batas hospitalares, eu não sei como é que está isso, as universidades estavam fabricando, eu lembro que eu fiz reportagem. Álcool e gel, né? Máscaras, todo um material que vem sendo utilizado ao longo deste 1 ano, mas que precisa ser reposto, né? Precisa ser reposto. E aquela situação que a gente pensa, né? Ninguém, eu acho, que imaginava que duraria tanto tempo a pandemia, né? Que duraria tanto tempo. Começava a se pensar, 1 mês, 2 meses, depois 6 meses, depois o fim de 2021, né, Thay? E no início, né, Leandro e Dani, era só a gente acompanhava que era só o setor de eventos que estava sendo mais afetado pela questão da aglomeração do público que se unia e não podia. E o tempo foi passando e hoje a gente acompanha que são todos os setores. Inclusive ontem também está tendo aí muitas conversas para que o comércio possa ser aberto, porque a gente acompanha que muitos comerciantes estão passando dificuldades já, né? 1 ano quase praticamente de portas fechadas, mas também tem essa questão da saúde. Então tá bem assim. A situação tá difícil, né? E até a capa do jornal Bom Dia de hoje, ela traz essa manifestação aí que ontem também foi tema de uma live ontem à tarde exclusiva aqui no Bom Dia com os presidentes da CDL e Cindy Lojas. Olha, na economia, manifestação pela reabertura do comércio aqui de Erechim na manhã de ontem. Lojistas de outras áreas consideradas não essenciais pelo governo gaúcho protestaram em frente à prefeitura aqui de Erechim. O prefeito Paulo Polis recebeu uma comitiva no Salão Nobre e discutiu sobre as ações. É o destaque na capa do Bom Dia de hoje, né? Exatamente. Eu acho também, né, Leandro, Thay, não sei se vocês, provavelmente vocês vão lembrar, o pessoal que está nos assistindo também, em relação àquela primeira semana que a gente teve aqui do fechamento, de quase um lockdown na cidade, em que a gente parou, literalmente, por uma semana, e o quão a gente estava com medo naquela semana, né? O quão estava trazendo uma sensação estranha pra gente, uma sensação de desconforto, de não saber como que ia ser os próximos dias, como ia ser, o que ia estar acontecendo, né? E a gente já passou por 1 ano, e a gente está ainda nesse mesmo patamar ainda, né? Então é muito complicado. E falando também agora em questão de 1 ano de pandemia, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, através do primeiro caso que aconteceu, a gente fala também sobre a questão da economia e do auxílio emergencial, que foi então esse passo feito pelo governo federal para auxiliar as famílias, né, as pessoas que estavam passando por dificuldades dentro da pandemia do Covid-19. E o auxílio emergencial, ele ficará entre 175 e 375, diz o ministro Paulo Guedes. O ministro da Economia disse que esse valor mudará conforme composição das famílias. A PEC emergencial que autoriza a extensão do benefício, ela foi aprovada pelo Senado e ainda passará pela Câmara. Então a gente tem ainda aqui mais um passo, né, em relação ao auxílio emergencial. A gente vai ter, então, esse auxílio com um valor reduzido para esses próximos meses, né? Mas, ainda assim, a gente vai ter, pelo menos, um respiro em relação ao pessoal que realmente está precisando disso para se manter, para sobreviver e realmente para comer, né, Leandro? É verdade. Vamos à segurança pública. Olha, uma apreensão de arma de fogo em Barão de Cotegipe após denúncias anônimas feitas através do telefone de emergência da Brigada Militar de Barão de Cotegipe, relatando que no interior do município um indivíduo estaria ameaçando familiares com uma espingarda. Uma guarnição da patrulha rural que atua na região deslocou até o local onde flagrou um indivíduo, um homem
é identificado aí com uma espingarda na mão e uma mochila. Porém, ao ver a viatura, o indivíduo abandonou a espingarda e a mochila e saiu correndo. Fugiu para uma mata. A guarnição então efetuou buscas, mas não localizou esse homem. A sacola foi abandonada pelo autor, continha no seu interior uma cartucheira de couro, 13 cartuchos calibre 36, 18 cartuchos do mesmo calibre, uma cartela contendo 20 espoletas para cartuchos calibre 36 e um frasco de chumbo, além de 2 frascos contendo pólvora e cartuchos. A espingarda calibre 36 sem numeração e sem marca foi apreendida juntamente com a mochila e os demais objetos apresentados à delegacia da Polícia Civil de Barão de Cotegipe para registro da ocorrência. Agora segue uma análise de autoridades. Bom, mas qualquer informações aí sobre esse suspeito pode ser divulgada aí pela polícia, pela Brigada Militar, para o telefone 190, também pelo WhatsApp lá da Brigada Militar de Barão de Cotegipe. Anote aí, 984-34-5871. 984-34-5871. Então, se você sabe esse suspeito aí que acabou fugindo da polícia, ele estava armado, né? Ele abandonou a arma, mas agora vai ter que responder e explicar o que estava acontecendo lá. 8h55, a Tayane tem mais uma notícia e na sequência a gente fala do Ipiranga. Isso, Leandro e Dani, agora falando de saúde, algo que acontece não só na região, mas também acompanhamos aqui em Erechim, são os aumentos dos casos de dengue. Eu tenho uma informação aqui de Severiano de Almeida, em que a vigilância ambiental alerta para que as pessoas continuem se cuidando, porque o ambiente que nós estamos vivendo agora, com chuvas, sol, muito calor, ele é muito propício para que a dengue ela se manifeste mais nessa época. Então, a informação que eu tenho é que lá no município já tem 2 casos confirmados de dengue e esses casos, as pessoas foram infectadas fora do município, de acordo com a vigilância, e tem mais um caso que ainda está em análise. Então, eles alertam estão fazendo visitas nas casas lá em Severiano de Almeida, mas também alertam para que a população continue se cuidando, não deixando a água parada, porque essa é uma época que ele mais acaba se proliferando, esse mosquito. E aqui em Erechim, Dani e Leandro, a gente também acompanha, temos mais casos também de dengue e a dengue também já foi algo que nós enfrentamos e se nós não cuidarmos, infelizmente essas coisas voltam. Então, aqui em Erechim também já acompanhamos casos e vale a pena reforçar que temos que cuidar com a dengue também, porque é uma doença que também traz sintomas muito rigorosos e também mata. Então, vale a pena ficar muito atento a isso também. Vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos falar do Internacional. Olha, o Inter perdeu ontem para o São Luís por 2-1 na noite de ontem, jogando pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Colorado jogou no estádio Beira-Rio, iniciou dominando o jogo e levando perigo aos visitantes, mas quem abriu o placar foi o São Luís aos 39 com Gabriel Araújo. Aos 17 do segundo tempo, o Heitor cruzou, a zaga falhou e Yuri Alberto se antecipou e empatou para o Inter. A partida ficou equilibrada, com o Inter querendo virar o placar e o São Luís aguardando para sair no contra-ataque. Por volta dos 30 minutos, os visitantes começaram a dar sinais de cansaço e os donos da casa cresceram no jogo. Mas o São Luís ainda teve um jogador expulso aos 41. Jadson, então, recebeu o cartão vermelho após uma falta em Vinícius Melo, que ficaria frente a frente com o goleiro. O Inter seguia tentando, mas foi o São Luís que ampliou. Aos 49 minutos, Misael cruzou e o zagueiro Thiago Barbosa, que tinha acabado de entrar no jogo, mandou a bola contra ao gol do goleiro Daniel, fechando o placar. 2 para o São Luís, 1 para o Internacional, o time de garotos que sofreu sua primeira derrota ontem. Também o Ipiranga, boa notícia, venceu o Pelotas na Boca do Lobo e segue invicto no Campeonato Gaúcho. Olha, o Ipiranga venceu o Pelotas na noite de ontem no estádio Boca do Lobo pela 3ª rodada do Gaúcho. Com o resultado, o time de Erechim foi a 7 pontos e se mantém invicto na competição com 2 vitórias e um empate. O placar de 2-0 também alcançou o Ipiranga a primeira colocação da tabela, mas pode ser ultrapassado ainda pelo Aimoré, que enfrenta o Caxias a partir das 22 horas. Momentos antes do início da partida, o presidente do Pelotas, Gilmar Schneider, entregou ao presidente do Ipiranga uma camiseta, agradecendo o apoio dado aos torcedores que se envolveram em um acidente de ônibus no dia 29 de janeiro de 2020 aqui em Erechim. No sábado, o Canarinho recebe o Internacional aqui em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, às 9 da noite. Daqui a pouquinho o Eric Oliveira, no Minuto Bom Dia e no Bom Dia Notícias, fala mais de esporte pra gente. Dani, você tem informação aí?
Leandro, então a gente vai falar agora sobre a questão de ontem de tarde, né, a notícia que saiu em relação à política aqui no Brasil, que também trouxe bastante questionamentos em relação a todo mundo que estava esperando em relação a isso e que também foi pegado de surpresa, que o Fachin, então, ele anulou as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato e o ex-presidente, então, volta a ser elegível, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Essa decisão, então, ela foi majoritária em relação ao próprio Edson Fachin, que não precisava, então, de de passar por outros viés, né? Só que essa decisão agora ela vai para o Distrito Federal, onde ela também será analisada em relação às continuações do processo ou não. Então, essa notícia que saiu ontem, que trouxe bastante inquietação nas redes sociais, a PGR também já anunciou que ela vai recorrer da anulação, então, dos processos, né? E a gente espera agora os próximos passos em relação à política brasileira, até porque a gente lembra que ano que vem é ano de eleição, então estamos a 1 ano da eleição presidencial. E vamos ver o que vai acontecer nesses próximos cenários, né, Leandro? Vamos acompanhar. Bom, o Café Bom Dia dessa terça-feira está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever o nosso programa no site tvbomdia.com. Também nas nossas plataformas, nas redes sociais, em YouTube, está no formato de podcast lá para você acompanhar daqui a pouquinho a partir das 9h30 da manhã. Você nem precisa ficar olhando para a gente, só bota lá o seu celular rodar e fica bem informado com as primeiras notícias aqui da nossa região. Às 10h30 da manhã tem o Natan Bretenbach, o Minuto Bom Dia. Ao meio-dia eu te encontro no Bom Dia Notícias com mais informações. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia, Dani. Um ótimo dia, Leandro, tá? E pessoal que está nos assistindo. E amanhã a gente espera vocês a partir das 8h30 da manhã. Até mais. Um ótimo dia, Thay. Um bom dia, Leandro. Dani, a você de casa também que nos acompanhou. Muito obrigada. E esperamos você amanhã a partir das 8h30 aqui no Café Bom Dia. Até amanhã.